Oi, meu nome é Júlia e a gente vai falar sobre o filme O Rei do Show. Então, bora começar o vídeo. O filme ele já começa com uma música. Então a cena corta para o pequeno Phineas olhando para uma roupa em uma vitrine. O seu pai agora estava na casa de um cliente. Ele fazia roupas. Ele ficou olhando para Charity enquanto ela fazia suas aulas de etiqueta. Mas o pai dela dá um tapa na cara do menino quando ele faz ela rir. Então agora a cena corta para eles conversando sobre o pai dela mandar ela para uma escola particular. E então durante essa música ela vai para a escola e ela continua mandando cartas para o menino e o pai dele morre. Então o tempo passa, ele vai encontrar ela e depois ela engravida. O Phineas acaba sendo demitido da empresa que ele trabalhava porque a empresa faliu. E agora as duas meninas que eles tiveram cresceram. E ele dá de presente de aniversário para uma das filhas, a Caroline, uma máquina de desejos. Então o Phineas vai pedir empréstimo ao banco. E com isso ele acaba comprando um museu. Só que na inauguração ele só conseguiu vender 3 ingressos, que era o ingresso de sua família. E as filhas começam a falar que tem muita coisa morta no museu e que lá era para ser um lugar de coisas vivas. Então ele vai até a casa do Charles, um menino que ele viu no banco, e pediu para ele se juntar a ele. Então o Phineas começa a procurar por mais pessoas exóticas. E então ele começa a criar o seu próprio show. E no meio dessa música, tem gente que ainda acha que eles são um tipo de aberração. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E o Bennett acha que o Phineas é uma farsa, e ele era um crítico de teatro. Então ele compra uma casa nova para ele e a família morarem e dá os sapatos de balé para uma de suas filhas. Mas ela quer desistir por sofrer bullying de outras meninas. E depois ele vai atrás do Philip, que também já fazia peças. E ele quer que o Philip se junte a ele. I drink champagne with kings and queens, the politicians praise. Então o Philip vê a Anne no trapézio, isso. Então o Philip vê a Anne no trapézio e se encanta por ela. Então eles são chamados para ir até o Palácio Buckingham, que era um convite da Rainha Vitória. E lá tinha uma cantora muito famosa, a Jane. E o Phineas queria levar ela para o show dele, antes mesmo de ouvir ela cantar. E então, no meio da música, os pais do Philip veem ele de mãos dadas com a Anne. E assim que ele percebe, ele solta a mão dela rápido. E os pais da Charity também estavam por lá. E o Phineas manda eles irem embora de lá, porque o pai dela fala que mesmo ele agora sendo rico, ele ainda era filho de alfaiate. E a mãe da Jane teve ela fora do casamento, e isso era um motivo de vergonha. E o Phineas não deixa as pessoas exóticas que fazem parte do seu show participarem de uma festa. Então o Phineas teve uma ideia de um novo show, em um dos teatros mais famosos do país, e pegou um empréstimo para isso. E ele quer fazer isso com a Jane, mas ele começa a esquecer do principal, que são das pessoas exóticas. Então o Philip chama a Anne para ir ao teatro e apresenta ela para os pais, mas ela vai embora. Então o Phineas ele vai fazer a turnê com a Jane e perde a apresentação da filha no balé. Então o Philip que ficou encarregado das apresentações. Então parece que tá rolando um clima entre a Jane e o Phineas. Então ele acaba querendo ir embora e ela acaba pensando que ela só fazia parte de um dos atos dele. Só que nisso ela vai arrumar ele se ela não terminar a turnê, no caso financeiramente falando. Então ela faz o show e quando o Phineas sobe ao palco, ela beija ele e um monte de paparazzi tira foto. E enquanto isso tá rolando uma confusão no circo. E o Phineas volta pra casa mais cedo e descobre que depois dessa confusão que teve, o circo pegou fogo. Então o Philip entra correndo porque a Anne estava lá dentro, mas ela sai sem que ele veja. Então o Phineas corre lá pra dentro também pra tirar ele de lá. Porém o circo vem abaixo. Mas sim, os dois conseguem sair vivos de lá de dentro. A Anne fica com o Philip no hospital e os bandidos que colocaram fogo foram pegos. O Phineas queria reconstruir tudo com o dinheiro da turnê da Jane, porém ela abandona tudo e sai a foto dele se beijando no jornal. E ele volta pra casa quando a esposa já estava indo embora. E a casa também agora era do banco, porque eles foram despejados. Então as pessoas do circo começam a ir atrás do Phineas. Então ele se lembra do real motivo que ele iniciou a fazer isso. E no hospital o Philip acorda e beija a Anne. Então o Phineas também vai até a esposa e ela estava agora na praia quando eles conversaram quando eram crianças pela primeira vez. E sim, eles fazem as pazes. Então é o Philip que vai reconstruir o circo e eles montam meio que uma tenda.
E o Phineas agora quer ver as filhas dele crescendo e dá o comando do circo para o Philip. E a todo momento do filme eu tava pensando, mano, é uma bosta ver o Zac Efron falando com a voz do Sheldon Cooper, mas tudo bem. E eu conhecia 2 músicas desse filme, porque as músicas ficaram maiores do que o filme. Só que eu nem sabia que era de um filme, tá? E assim, falando sério, gostar de musical é muito complicado, né? Porque você acaba de ver o filme 2 minutos depois já tá indo procurar as músicas pra ficar ouvindo eternamente. Inclusive eu tô ouvindo a música da Zendaya e do Zac Efron o tempo inteiro. E enfim, nota 9 pro filme. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos, se inscrever aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!